Nessa aula sobre exames de imagem, falaremos sobre o exame radiográfico de tórax, também conhecido como raio-x de tórax. Vamos entender como ele funciona. Basicamente, o raio-x é como se fosse uma foto, mas é uma foto do animalzinho visto por dentro. E para obter essa imagem do paciente visto por dentro, a gente precisa de um equipamento que emite radiação, os famosos raios-x. O paciente, para ser fotografado dessa forma, ele é posicionado embaixo do equipamento com a parte do seu corpo que a gente deseja fotografar, no nosso caso, o tórax, logo abaixo do equipamento emissor dos raios, e o cãozinho fica entre o aparelho e a placa radiográfica, que é o nosso negativo, é onde a imagem vai ser gerada. E o que vai determinar a imagem que vai aparecer aqui do outro lado é a proporção de raios-x que é bloqueada e que atravessa o paciente e chega até a placa. O que vai determinar quais raios vão ser bloqueados e quais raios vão atravessar é justamente as diferentes densidades dos tecidos. Então, se a gente pensar numa escala de menos denso para mais denso, os pulmões são naturalmente os órgãos menos densos da cavidade torácica, pelo fato deles estarem normalmente preenchidos por ar. Isso abaixa bastante a densidade desse órgão. Do lado oposto, a gente tem os ossos, que são os componentes de maior densidade, né, por conta das suas mineralizações. E intermediário entre pulmões e ossos, nós temos os tecidos moles, né? Órgãos como o coração, por exemplo, que fazem parte da cavidade torácica. Então, essas diferentes densidades entre esses órgãos é o que vai determinar a formação da imagem radiográfica. É o princípio da formação da imagem no raio-x, como a gente vê na imagem aqui à direita. Então, aqui é justamente uma radiografia ventrodorsal, né? Exatamente nessa posição que o desenho está demonstrando para a gente, onde a gente observa as costelas, que são um componente ósseo, como eu mencionei, são os de maior densidade, e órgãos de maior densidade apresentam-se mais brancos na imagem, né? Mais radiopacos, como a gente diria, e em contrapartida, os pulmões, que são os órgãos menos densos, por conta de serem preenchidos por ar, eles são visualizados como essas estruturas mais radiolucentes, né? Ou mais escuras, mais pretas, como a gente consegue observar nessa imagem. E intermediário entre os ossos, que ficam bem branquinhos, e os pulmões, que ficam mais pretinhos, a gente tem os outros tecidos, né? Como o coração, que é um exemplo de órgão de tecido mole, que apresenta uma densidade intermediária. E é a partir justamente dessas diferenças que a gente consegue identificar algumas estruturas e determinar se elas são normais ou alteradas. Muito importante lembrar que o exame radiográfico de tórax, ele é um exame bidimensional, ele é uma fotografia, mas a estrutura que ele está fotografando é claramente tridimensional. Por esse motivo, a gente precisa de mais de uma projeção, porque é muito comum, em circunstâncias onde a gente tem uma única imagem, existirem sobreposições que a gente não consegue enxergar, né? Por exemplo, numa fotografia ventrodorsal, numa radiografia ventrodorsal, mas a gente acaba conseguindo identificar no mesmo paciente, mas numa imagem lateral, né, em outro posicionamento. Então, só gostaria de ressaltar aqui que na maioria dos exames radiográficos é de fundamental importância que haja pelo menos duas fotografias, duas projeções, uma ventrodorsal e uma lateral. Para que serve, né, o exame radiográfico, então? Essencialmente, de forma grosseira, para avaliação das estruturas torácicas, o exame de raio-x de tórax, claramente. Quais são essas estruturas? São os pulmões, as vias aéreas, né, como traqueia, brônquios, bronquíolos e o próprio diafragma, né? A gente observa aqui a cúpula diafragmática, mas ele também serve para a gente identificar estruturas no tórax que não deveriam estar lá. Por exemplo, a presença de massas, né, pulmonares ou cardíacas, ou a presença de efusão pleural. Ela também é identificável no raio-x de tórax, que é aquele acúmulo de conteúdo líquido na pleura, que é aquela pelinha que envolve os pulmões. E, claro,
como também faz parte das estruturas intratorácicas, a gente tem no exame radiográfico de tórax a avaliação do coração. Mas eu coloquei um alerta aqui e vocês já vão entender por quê. Mas antes, eu gostaria de listar as principais vantagens do exame radiográfico. Ele é relativamente rápido, ele demora o tempo do posicionamento adequado do paciente, mas a partir daí o disparo do equipamento e a produção da imagem é quase que instantânea. Ele é um exame não invasivo, não exige a colocação de nenhum catéter ou de nenhum procedimento mais complexo, ele é relativamente seguro. E ele é um exame de fácil execução. Fácil entre aspas, porque um bom exame radiográfico é dependente de um bom posicionamento do paciente, com o correto alinhamento das estruturas. E existem pacientes que dão mais trabalho para ser posicionados, então varia de caso a caso. Mas, de maneira geral, a execução, a aquisição da imagem, ela não é muito difícil. E talvez a principal vantagem é que, diferente do exame de ultrassom, e o ecocardio propriamente dito, o exame radiográfico ele avalia muito bem pulmões e vias aéreas, que são essas estruturas que são cheias de ar e que por conta disso dão tanto trabalho para aquisição de imagem ultrassonográfica. Mas no caso do exame radiográfico, a avaliação dessas estruturas é muito mais facilitada e por esse motivo esse exame é muito mais indicado justamente para análise dessas estruturas, né, dos pulmões e das vias aéreas. Algumas desvantagens que a gente pode citar do exame radiográfico é que ele é um exame estático, então ele é uma foto, e acaba variando, né, no momento da inspiração ou expiração, a gente pode ter alterações da imagem, a gente tem um único momento para avaliar e tirar uma conclusão diagnóstica. Ele é ionizante, então a emissão de raio-x ela precisa ser controlada, a gente não pode fazer exames radiográficos desenfreadamente nos pacientes, existe um limite de radiação que eles podem receber, existe todo um cuidado com quem manipula, inclusive esse equipamento. E, assim como o ecocardio, ele também exige que o paciente esteja estável. Como ele é um exame um pouco mais rápido, normalmente ele tolera descompensações um pouquinho mais evidentes do que o exame ecocardiográfico, mas não se engane. Um paciente que está respirando super mal, que precisa de atendimento emergencial, não é o paciente que deve ser encaminhado para raio-x. Esse paciente precisa ser avaliado, precisa ser estabilizado, e quando for seguro conter esse paciente na posição onde provavelmente ele vai relutar, é justamente o momento de radiografar. E, voltando então na polêmica do coração, que eu já dei um spoiler nos slides anteriores, é que sim, existe a avaliação cardíaca, ela faz parte da avaliação do exame radiográfico de tórax, mas a gente precisa se atentar que nesse exame o coração está sendo avaliado a partir da sua silhueta. A gente não consegue ver o coração por dentro, como no exame ecocardiográfico. A gente só vê a silhueta cardíaca, né? Então, o formato do coração por fora. E isso pode gerar alguns problemas, né? Então, se a gente tiver a comparação aqui, por exemplo, do eco com o exame de raio-x, no exame de ecocardio, eu vejo as câmaras por dentro. Então, se eu tenho uma suspeita de aumento cardíaco, eu consigo dizer se esse aumento é do músculo ou se o aumento, na verdade, é da câmara cardíaca, ou se, na verdade, o coração está ok, mas eu tenho efusão pericárdica, né, causando esse aumento cardíaco, ou o pericárdio está espessado. Enfim, a capacidade que o ecocardio nos traz de ver esse coração por dentro nos dá muito mais informações, muito mais precisas sobre o que está determinando esse aumento. Diferente do raio-x, que eventualmente, quando ele identifica o aumento de estruturas, ele está fazendo essa análise baseado apenas na silhueta, sem observar o coração por dentro. E isso não está errado. Existem muitos recursos que podem ser utilizados no exame radiográfico que refletem realmente aumentos de estruturas cardíacas, e isso deve, por sinal, ser mencionado no laudo, mas a gente nunca pode esquecer que o exame radiográfico, por ser dependente da avaliação da silhueta,
ele está à mercê de muitos fatores de confusão. Quais são esses fatores? A conformação do tórax, né? Então, existem tórax mais alongados ou tórax mais achatados, isso acaba alterando a proporção de imagem entre pulmão e coração, às vezes dando a impressão que um coração está aumentado, quando naturalmente ele não está. Características raciais, existem alguns cachorros que apresentam corações mais redondinhos e que acabam dando muita impressão de que eles estão aumentados no exame de raio-x. É o caso dos Yorks, por exemplo. É bastante comum quem faz ecocardio, receber encaminhamento de Yorkshire por conta de suspeita de aumento cardíaco no raio-x, quando na verdade a gente identifica pelo eco que está tudo ok e é só uma característica da raça mesmo. O momento da respiração, como eu mencionei, então, se essa foto foi tirada na inspiração, né, que os pulmões estão cheios de ar e a proporção do tamanho dos pulmões para o coração é diferente do momento da expiração, isso pode influenciar na identificação de aumento cardíaco. Presença de gordura pericárdica, então às vezes o coração está normal, o tamanho dele está normalzinho, mas esse paciente às vezes é mais gordinho e apresenta uma camada de gordura recobrindo o coração. E se a gente só vê silhueta, a gente não sabe que essa gordura é pericárdio. A gente pode acabar identificando como músculo cardíaco mesmo. E por último, sobreposições. Então, se eu tiver massas torácicas, se eu tiver estruturas que estão se sobrepondo ao coração em algumas imagens, eles podem acabar dando a impressão de que esse coração está aumentado, quando ele realmente não está. Então, o que é importante a gente concluir sobre a avaliação cardíaca no raio-x é que ela faz sim parte do exame radiográfico, mas normalmente ela precisa, na presença de aumento cardíaco, principalmente, ele deve ser confirmado com um exame ecocardiográfico. Então, quando a gente pensa no paciente cardiopata, né, na indicação do raio-x para o paciente com doença cardíaca, né, numa investigação de doença cardíaca propriamente dita, que é o escopo de todo esse curso, quais seriam as indicações, já que aparentemente o exame de eco é superior para a avaliação do coração? Uma das principais indicações é quando a gente precisa de um diagnóstico diferencial de sinais respiratórios. Então, às vezes o paciente está apresentando sinais respiratórios de falta de ar ou tosse, etc. E a gente ainda não sabe se o problema é cardíaco ou respiratório. Ou então ele já tem um exame ecocardiográfico, onde o coração está normal, mas ele continua com esses sinais. Então, é muito indicado o exame radiográfico nesses casos. Ou, inclusive, quando o paciente ele é cardiopata, ele é sabidamente cardiopata, mas como a gente sabe, principalmente em pacientes mais velhinhos, é muito comum que eles apresentem comorbidades. Então, é bem frequente que um paciente tenha problema cardíaco, mas também tenha problema respiratório. E, às vezes, ele está manifestando sinais de falta de ar e a gente não sabe se o problema é pelo coração ou, né, por um problema respiratório que ele tenha associado. Então, nessas circunstâncias, é bastante interessante um raio-x de tórax. Além do que, o raio-x ele vai justamente complementar o ponto específico em que o ecocardio falha, que é o sinal, né, a evidência de descompensação cardíaca. Então, no ecocardio, eu consigo ver a estrutura do coração alterado, o coração doente, a cardiopatia avançada, mas a real evidência, né, de ICC esquerda, de que esse paciente está com líquido nos pulmões, ou efusão pleural, o melhor exame para a gente identificar é justamente o raio-x de tórax. Então, esses exames são complementares. Vejam, aqui a gente tem uma imagem para ilustrar justamente essa situação de descompensação cardíaca, o que a gente veria no raio-x. Então, por comparação desse lado, a gente tem um raio-x de tórax de um coração normal, de um paciente normal, né? E desse lado, o raio-x de tórax de um paciente cardiopata, então a gente consegue observar que tem sim um aumento cardíaco, né? Esse coração é muito mais redondinho, ele perde esse formato mais cilíndrico, né, do coração normal, e isso com certeza precisa ser identificado no laudo, e será identificado.
E a gente observa também, mais importante do que essa alteração cardíaca, é esse pulmão muito mais esbranquiçado, principalmente nessa região aqui. É bem comum no caso do edema, é a região perihilar que a gente chama. Mas o que é importante focar é que este pulmãozinho deste coração normal está muito mais pretinho, está muito mais radiolucente do que o pulmão deste paciente, que está bem mais esbranquiçado. Esse branco é justamente devido à presença de líquido, né, nessa estrutura que deveria estar naturalmente, preenchida por ar. Fica impossível a gente não levantar essa pergunta. Qual é o melhor exame para um cardiopata? Será que é o ecocardio? Será que é o eletro? Ou será que é o raio-x de tórax? E a única resposta possível para essa pergunta, que é relativamente frequente, eu ouço com bastante frequência, é que depende. Depende da resposta que você quer, depende da pergunta que você está fazendo. É um paciente com sopro que está estável, mas você gostaria de identificar qual é a origem desse sopro, né, que apareceu eventualmente lá pelos 6, 7 anos? Sem dúvida, é o exame ecocardiográfico que você precisa nesse momento. É um paciente cardiopata já conhecido, com diagnóstico recente e começou a apresentar sinais respiratórios? Talvez um exame de raio-x nessa circunstância seja mais adequado. Ou então é um paciente que está desmaiando, ou é um paciente que, durante uma avaliação, né, uma consulta no veterinário, o veterinário identificou que ele não tem sopro, mas ele tem um ritmo estranho, talvez lento demais, rápido demais ou irregular demais. Para esse paciente, pode ser bem indicado um exame eletrocardiográfico. E mais do que isso, mais do que a pergunta, né, que a gente quer responder, a resposta que a gente precisa, é muito importante lembrar que esses exames não se anulam, eles são complementares. O ideal para um correto diagnóstico e direcionamento é que a gente tenha a combinação desses exames. Cada um tem o seu papel na identificação e no acompanhamento do paciente cardiopata, e todos, sem exceção, são igualmente importantes.